2023. Hoje, um dia em que ainda temos como presidente essa pessoa que considero muito, Thiago Cifrone. Thiago, parabéns pelo trabalho que você desempenhou à frente desse Poder Legislativo, a qual foi muito trabalhoso, mas você conduziu com maestria. Ô Zé, eu falo que primeiro agradecer a tua iniciativa de estar falando comigo aqui, e eu até antes de sair de casa, né, falando um pouquinho, passei passei, vi algumas obras da cidade e tudo mais, eu falei para minha esposa que iria dar entrevista para você também, e aí eu até falei assim, hoje talvez a minha entrevista não tenha valor nenhum, mas quem sabe daqui 30 anos, 40 anos, como são as entrevistas que você faz, que tem um valor histórico tão grande. Não foi à toa que por isso fiz até uma homenagem aqui na Câmara para você, porque você registra a história das pessoas de Monte Alto, porque a história do povo se faz pela história das pessoas. Então, primeiro agradecer a oportunidade de estar falando com você. E de fato dizer que o ano 2023 foi um ano bastante intenso, junto à presidência da Câmara. A gente sabe que a vida pública, a vida política não é fácil, e nós, além de não ser fácil, nós tivemos um ano bastante atípico, né? Nós tivemos aí a enfermidade do nosso amigo, o vereador Fabrício Nogales, depois do falecimento dele. Então isso nos abalou muito, nos desconcertou bastante, tanto os vereadores quanto a própria equipe, os próprios funcionários da Câmara. Depois nós tivemos bem próximo a enfermidade do vereador Bicudo, que nós ficamos muito preocupados também. Tivemos a movimentação, chamar o suplente, temos que ver toda a legalidade disso. Então é algo muito novo, muito diferente. Então isso foi tomando o nosso tempo. Nós tínhamos prazo de implantação de várias situações técnicas, que a grande maioria da população não fica sabendo, mas o que nós precisamos fazer? Nós tivemos que implementar o CIAFIC, que é um sistema integrado de gestão contábil entre a Prefeitura e a Câmara Municipal. Nós tivemos que preparar a nossa Câmara para que em 2024 utilize a nova lei de licitações. E só para dar exemplo, então nós tivemos muitas situações formais, técnicas, que nós tivemos que trabalhar. E questões políticas que agitaram todo o ambiente, e que a presidência, né, que é uma mesa que era composta por mim, pelo vereador Morelli, pelo vereador Paulo, pelo vereador Durigan, tivemos que tentar contornar e acompanhar tudo isso. Então foi um ano bastante agitado, sabedor também disso, né? Nós estamos no nosso terceiro mandato, para que a gente não se perdesse no caminho, junto com a mesa diretora, em conversa com os funcionários, com os vereadores, nós montamos um plano de trabalho para 2023. O que nós queremos para o Poder Legislativo em 2023? Isso lá atrás, janeiro. E nesse plano de trabalho, nós estipulamos 53 ações. Foram 8 prioridades, cada prioridade tinha uma ação a ser desenvolvida. E ao findar 2023, eu tenho assim a honra de ter, junto com a mesa, com os funcionários, os vereadores, ter executado 90% do que foi planejado. Olha, mas não deu 100%, mas 90%? Mas o que apareceu nesse meio aí também? Exatamente, né? E nós fizemos algo que não estava no programa. Não estava no programa, mas daquilo que a gente pretendeu a fazer, o AVCB, a implantação da web rádio, a implantação da Procuradoria da Mulher, a implantação da Escola do Legislativo. Então, todas as prioridades, né, de todas as ações, nós conseguimos realizar 90,6%. Das 53 ações, nós só não conseguimos fazer 5. Eu lembro muito bem que, entrevistando a Silvia Meira, ela que foi prefeita por 2 mandatos, e eu tive também a ousadia de fazer a pergunta a ela: Silvia, você conseguiu completar 100% daquilo que você tinha programado, que você tinha levado à população? Ela falou: não, consegui 80%. E fico feliz, porque apareceu muitas coisas nesse meio que de repente me truncou a condição de eu finalizar aqueles 20%. Então, está dentro de uma normalidade nessa condição, que eu acho que é fundamental. A gente tem que ter um parâmetro daquilo onde estamos, como que vai ser conduzido e onde a gente vai chegar. E você, sendo professor, eu acho que deu essa aula e deixou um legado aí, que agora vem na sequência, a partir de amanhã, vem Donizete, Fabrício Morelli, uma pessoa que sentou do seu lado aqui, por alguns momentos utilizou a
apesar de você ter a tribuna, e que ele, dentro daquela condição, uma pessoa humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que sempre se desdobra, né? Uma pessoa que se torna um amigo mesmo, né? E é difícil de você contestar uma pessoa dessa, né? E ele, eu acho que conseguiu fazer isso com você também. E você criou uma equipe aqui e teve um respeito para com todos os outros que sentaram na parte baixa, né? Estando na presidência, e você conduziu, eu acho que com maestria. E ainda sabendo-se também que você tem um conhecimento muito amplo na parte de comunicação, você deu também esse ênfase e a Câmara conseguiu chegar com mais intensidade também para a população, através do rádio, a web que você criou, a própria transmissão que acontece nesse plenário, né? A gente teve que vir aqui fazer essa gravação aqui, por quê? Porque a Câmara inteira está passando por uma reforma ampla, uma reforma que nunca teve nesse tipo aí. Sempre foram feitas em partes. E agora, nesse seu último dia de mandato, e ainda continua no próximo mandato, essa Câmara passando por uma reformação completa. Exatamente. E ia dizer isso, né? Falando especificamente do Morelli, que vai me suceder, eu falo de coração. Tentaram até derrubar a presidência do Morelli. E eu defendi muito que ele tinha que ser o presidente. Tinha que ser o presidente porque era a vez dele. Olha, eu estou no meu 3º mandato. Eu cheguei à presidência no meu 3º mandato. Então a gente tem que ter paciência na vida. Então o Morelli está no 2º mandato, ocupou a mesa várias vezes, estava como meu vice-presidente. Então era a vez do Morelli. Uma pessoa leal, uma pessoa que sempre esteve à disposição quando eu precisei. Então eu quero aqui de fato destacar que é a vez do Morelli, ele tem todas as condições de realizar o trabalho à frente da presidência. Eu sou um vereador de muita posição. A presidência eu tive que readequar o meu perfil, porque a presidência exige uma moderação. E o Morelli já tem isso nato, ele já não precisa nem adequar esse perfil dele, porque ele é uma pessoa ponderada, uma pessoa de conciliação. Então assim, eu tenho certeza que ele tem condição, tranquilamente, de desempenhar o seu papel, de seguir os projetos que são ideais dele e de continuar aquilo que nós iniciamos, até porque eu não iniciei sozinho, nós iniciamos juntos. O nosso prédio, a nossa estrutura da Câmara tem 30 anos. Ô Zé, em 30 anos muita coisa mudou. Em 30 anos não tinha WhatsApp, em 30 anos não tinha Instagram, mudou. Em 30 anos não se falava, há 30 anos, né, melhor dizendo, não se falava da questão tão forte como fala das pessoas com deficiência, da inclusão dessas pessoas, que nós começamos a trabalhar. Então hoje nós temos o Espaço Kids, quer dizer, se uma mãe vem falar com o vereador e tem que aguardar um tempo, a Câmara era chata para uma criança pequena. E hoje nós temos um Espaço Kids para a criança ficar brincando, ficar entretinha. Então, quando eu falo de inclusão... Porque você é pai, né? Eu sou pai, sou criança, você pensou e isso você entendeu. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente fala de inclusão para todos, não é só para as pessoas com deficiência. Inclusão é falar da criança, é falar do idoso, é tornar o espaço acessível para todos. Então, a gente está fazendo isso. Quando fala, estamos fazendo acessibilidade, lá no alto nós vamos ter a plataforma para que um cadeirante tenha onde ficar. Hoje um cadeirante não tem onde ficar aqui no plenário. Nós vamos ter ali também para o idoso, a pessoa com dificuldade de locomoção, tem um espaço maior, uma cadeira maior para se acomodar. Aqui a mesa de diretores, se nós tivermos um vereador, um presidente, qualquer membro da mesa com deficiência, ele não consegue subir, nós vamos ter uma rampa de acesso. Então nós estamos, em 30 anos mudou muita coisa, precisava disso. Outra coisa, das 5 ações que nós não conseguimos desenvolver, uma delas é criar aqui na Câmara Municipal um podcast da Câmara Municipal. Nós temos que produzir conteúdo. Nós não podemos só depender das mídias comerciais. A Câmara tem que produzir o seu conteúdo como tem produzido o conteúdo da Web Rádio. Mas para isso nós temos espaço. Então, uma das ampliações que nós estamos fazendo aqui junto à sala do jornalismo nosso é uma sala para o podcast da Câmara. Então, a sala vai ter pronta, o Morelli aí vai ter que equipar, preparar, ter os equipamentos e desenvolver tudo isso. Né? Então, é algo que a gente tem que trazer a Câmara para um novo tempo.
a parte feminina também, você pensou e colocou alguma ação positiva para isso? Exatamente, né? Nós criamos a Procuradoria da Mulher para, de fato, incentivar a participação feminina na vida pública. Inclusive lá na fachada da sala da Procuradoria da Mulher, nós colocamos as imagens, a história da Câmara Feminina. No portal da Câmara também tem toda essa história, como que a mulher participou da história da Câmara. Então é algo, a Câmara tem que ser o seu guardião da sua história. Você que gosta tanto e faz esse trabalho. Uma outra coisa que nós fizemos, se você entrasse no site da Câmara, lá dos vereadores, vários, sei lá, eu não vou falar a porcentagem que eu vou estar chutando, mas a maioria dos vereadores só tinha um nome, não tinha foto. Vereadores que, inclusive, ex-vereadores que estão aqui todo dia, não tinha foto dele, não tinha foto dos vereadores. Então, se nós, que somos a Câmara, não sermos o guardião da história do Legislativo, quem vai ser? Então nós atualizamos isso, buscamos imagem. Quero agradecer, é importante registrar o vereador Mauro Cavaletti, que tem esse vínculo com a história também, nos ajudou com essa foto, inserimos, estamos fazendo a biografia dos vereadores. Talvez você não saiba, não sei se você conseguiu verificar, mas quando foi criado a parte de som meus trabalhos simples, humildes, que a gente sempre fez, né, com pouco recurso, né, ele serviu quase 70%, 80% do material que foi utilizado no início da inauguração. Do Museu do Legislativo, que teve toda aquela história. Eu tenho certeza, por isso que eu disse da importância. E eu agradeço de antemão, eu recebi nesse plenário, nesse local, uma indicação sua, o prêmio José Rodrigues. Merecido, merecido. Você é um guardião da história montealtense. Agradeço, a gente talvez não é tão merecedor disso, mas lisonjeei a sua atitude, né? E vim aqui receber, para mim foi um motivo de muito orgulho. Tiago, vamos ainda ficar dentro da política, depois a gente entrar no lado familiar, para a pessoa conhecer, porque às vezes conhece só o Tiago Cedrone, está no rádio, está na Câmara, ou está como professor, mas de repente não conhece, e de repente a própria mídia hoje não adentra esse assunto, né? Como você entrou na política? Quem te trouxe? Como é que foi essa ideia? Olha, Zé, eu nasci, cresci, construí minha vida em Aparecida, no nosso distrito de Aparecida. E lá, você sabe que você cobre também a área de esporte, a gente tinha só duas coisas para fazer. Hoje está um pouquinho melhor, mas ainda tem muito que caminhar. Mas a gente tinha duas coisas para fazer. Ou a gente ia ser jogador, ou ia jogar bola, ia ser bom de bola, ou ia na igreja. Eu nunca fui muito bom de bola. Embora eu gostasse, gosto, então eu sempre ia brincar, mas eu não investi muito na carreira de futebol, porque eu nunca fui muito bom. Então eu acabei tendo uma vivência de igreja muito grande. Sempre gostei dessa parte social, e eu tive um grande incentivador, que eu devo muito, que sou ao Padre Otair. O Padre Otair sempre me incentivou, sempre me apoiou a estudar, a buscar informação, e sempre me incentivou ali dentro da igreja. Eu lembro que eu chegava às Romarias, ele falava, eu sempre fui muito bom de memória, sempre gostei de história, então eu sabia contar a história igual ele. Então ele falava assim, vai lá receber as Romarias. Aí eu ia, recebia as Romarias, acolhia as pessoas. Então isso foi me dando um gosto pelo contato com as pessoas, o relacionar com o público, e a coisa foi se seguindo. Aí, nunca pensando em política partidária. E aí, nós montamos a primeira associação de moradores de Aparecida, a qual eu fui presidente, junto com grandes amigos, tive grandes pessoas parceiras, assim como tive grandes parceiros aqui na presidência, grandes parceiros lá na associação. E como presidente da associação, nós trouxemos muitas coisas. Nós tivemos grandes conquistas para Aparecida. Desvio de caminhão de cana, construção do centro educacional, da sede da subprefeitura, reforma de praça, o esgoto que nós não tínhamos em Aparecida e tantas outras coisas. E aí eu fui pegando gosto e acabei sendo candidato a primeira vez. Então, queriam que eu fosse candidato já em 2008, eu fiquei muito angustiado, não vou, acabei não sendo candidato. E aí, em 2012, eu fui candidato a primeira vez, fui eleito, e hoje eu estou no meu terceiro mandato. Primeiro mandato, quantos votos você teve? Eu não vou lembrar exatamente, mas foi
600 e algumas coisas, 600 e poucos votos. Porque o próprio distrito não tem essa quantidade. Não, eu tive muito voto aqui. Porque no também Jalto. dividia com o O Vitinho. Vitinho foi candidato também, então eu lembro que eu tive. Eu sempre fui professor, sempre não, né? Eu já era professor quando fui candidato em 2012. Então eu tive muito voto de alunos, pais de alunos, familiares, aqui em Montijo, muitos votos desse público, do próprio funcionalismo público, que eu também sou funcionário público de carreira. E nesse primeiro mandato seu, você foi secretário de... Eu fui secretário de Educação. Eu fui secretário de Educação por 2 anos, também tivemos grandes conquistas. Terminamos a creche do Proinfância, que estava parada há muito tempo. Construímos a creche do Canaã. Terminamos a cobertura de 3 quadras, né? A quadra do Norival, a quadra da Escola Lourdes Bizelli. Implementamos um projeto de tempo integral, um projeto piloto lá na Escola Tirso, ampliamos o número de vagas, nós zeramos naquela oportunidade a demanda de vagas em creche. Foi muito bacana. Veio tudo uma sequência dos mandatos. Foi uma sequência. O segundo mandato, como é que foi em termos de votação? Ampliou? O meu segundo mandato, eu tive um desgaste muito grande, né, por conta de ter me licenciado da vereança para ter sido secretário. Por isso que eu assumi um compromisso que hoje eu não tenho mais pretensão e não vou mais me licenciar para ser secretário. Se eu for eleito vereador, eu cumpro meu mandato até o final, se Deus me permitir. E o terceiro mandato teve quanto de votação? Só no segundo mandato eu tive 40 votos a menos do que no primeiro. Aí no terceiro mandato eu tive 849 votos, né? Eu voltei a ser o 5º vereador mais votado com o reconhecimento das pessoas. Perfeito. Bom, eu estou recebendo aqui, grata surpresa, aparecendo por aqui, está nosso futuro presidente. O futuro presidente, que amanhã você está passando o cargo aí. Tudo bem? Estamos aqui, né, Tiago? Que legal. Assim bem, estamos aqui, hoje presidente, né? E tenho a honra de ter trabalhado junto com o Tiago, com a mesa, né? Durante esse 2023, até no dia de hoje. E a partir de amanhã, dia 1º... A partir de amanhã eu quero fazer entrevista aqui com você, dia 1º. Eu quero tirar você do dia 31, porque a partir de amanhã você é o presidente, você vai sentar nesse local aqui. Quero que... Estarei aqui. Espero que... Então você espera que eu já vou te dar a chave. Eu ia te dar a chave dia 2, eu não te dou a chave hoje. Bacana. Isso é Não, importante. mas você pode vir também. Eu acho que como ele veio visitar aqui hoje, dia 31/12/2023, espero que amanhã, na hora que ele estiver sentado nesse local, você venha também fazer essa gentileza. Ele não me abandonou. Todos esses dias aí que as atividades diminuíram, ele estava sempre aqui acompanhando. O Morelli está inteirado de tudo. Nós fizemos uma transição formal, documental, mas o Morelli acompanhou toda a trajetória, sempre muito de perto, então ele está inteirado É aqui. que muitas vezes a gente fala, né, Tiago? Tanto documentado e melhor, né? Você vai fazendo o segmento, né? Vai continuar o trabalho. E amanhã cedo a gente está aqui. Enquanto vocês vão falando, eu vou pegar uma linha ali. Vai lá. Retornando, vai bater um papo aí. Vamos lá. Está sendo gravada, está gravando. Cuidado, viu, Tiago? Daqui a pouquinho já for. Aí, fica. Vamos fazer entrevista já. É o que está acontecendo. Hoje ele é o vice e você é o presidente. Exatamente. Vou pegar uma aguinha ali para a gente Vai lá. continuar ainda, que eu quero falar um pouquinho sobre a sua família. Família, vamos lá. Vai lá, toma uma. Mas como eu dizia, o Morelli está já bastante inteirado, porque ele acompanhou todo esse processo, né, durante o ano de 2023. A gente fez a transição formal, mas está só tocar. Graças a Deus, né, Tiago? Deus Isso aí. te abençoa, né? É um ano novo para você e Obrigado sua também. família. Sucesso na presidência, você sabe o quanto que eu gosto de você, Eu te sei. respeito, você sabe o quanto que você é honesto, digno, leal, e você merece a cadeira que você vai sentar. Que nem a gente sempre fala. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Bom, já tomei minha aguinha, já aproveitei e agradeço da qual o Morelli ainda está aqui do lado, aqui, né? Daqui a pouquinho nós vamos tomar um cafezinho, Morelli, dá um tempo aí para nós tomarmos um cafezinho e depois amanhã quero fazer a entrevista com você e desejar tudo de bom, como eu estou desejando ao Tiago. E os dois eu tenho uma amizade muito grande, a gente sempre conversa, né, quando estamos em condições de falar um pouquinho. Aqui não corre a política, mas a gente está dentro da cidade e a gente também
de uma certa maneira, formando opiniões, fazendo esse trabalho simples e humilde da qual eu me coloquei, estou desde 1978, passando pelo rádio, pelo jornal, e depois entrei nesse campo, porque esse campo estava livre, né, dentro da mídia, principalmente de vídeo, né. E a gente está resgatando um pouquinho da história, fazendo um trabalho simples. Bom, Tiago, a política a gente acho que já discorreu bastante, falando um pouquinho desses 3 mandatos seu. Você auferiu bastante conhecimento dentro dessa área, né? Da qual você é conhecido por todas as partes do Monte Alto. Hoje você não é estritamente ligado, não só à Aparecida, da qual você nasceu lá, mas hoje o Monte Alto inteiro hoje conhece e reconhece seu trabalho. Com pequenas exceções, porque a unanimidade não existe nem para mim, nem para você e para ninguém, né? Mas vamos falar sobre família. Você é filho? Sou filho da Marinês, Yane e, em memória, Aparecido Joaquim Cetrone. Sua mãe ainda mora em Aparecida? A minha mãe ainda mora em Aparecida, toda a minha história, né? Como eu disse, deu em Aparecida, até ainda falando um pouquinho de política, né? Tenho a honra também de ser o primeiro filho de Aparecida a ocupar a presidência da Câmara, toda a história do nosso município. Mas nasci aqui em Monte Alto porque ainda, quando eu nasci em 86, né? Eu tenho 37 anos. E já não tinha mais tanto serviço de parteira naquela época. Eu nasci aqui na Santa Casa de Monte Alto, mas toda a minha vida foi em Aparecida, até que eu me casei, né? Me casei em Mas ainda antes de chegar no casamento, tá. foi uma vida sofrida, pelo que eu escutei pelo rádio, sim, né? Sim, a minha família é família humilde, né? O meu pai era motorista da usina, minha mãe cortava cana em Aparecida, e meu pai tinha, né? Já faleceu, e meu pai tinha uma doença que era o alcoolismo, né? Então, assim, meu pai acabou perdendo, né, a vida. Meu pai faleceu de tanto beber. A gente tentou várias vezes internações e tudo mais, mas infelizmente era algo que ele foi consumindo, né? Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos de idade, né? Eu tenho uma história de gratidão muito grande à minha mãe, que me criou sozinha, né? Meu pai acabou não nos ajudando. Você é filho único? Sou filho único. Nos ajudando nem financeiramente, nem emocionalmente, né? Eu também sou filho único e meu pai sempre falava, trabalhar com os braços, não trabalhar no sol a sol não é fácil. Busca o estudo e aí você consegue fazer uma qualidade de vida melhor. E acho que foi isso também que te pautou, né? Dentro dessa sua dificuldade, acho que partiu para o estudo, né? Eu tenho uma gratidão muito grande, porque minha mãe me cruzou, mas não só. Ao longo dessa vida, eu tive muitas pessoas que me ajudaram. Se eu for falar todas, eu vou esquecer. Mas 2 pessoas, em nome delas, eu quero agradecer todas as que passaram pela minha vida, né? Em 3 pessoas, né? Como eu disse, falando da parte até política, mas eu tenho uma satisfação muito grande, eu tenho um agradecimento muito grande ao Padre Altair, que sempre me reforçou. Minha mãe era muito simples, minha mãe sempre me apoiou, mas nunca teve muita condição de orientar, e o Padre Altair sempre disse, estudem, gente, não só para mim, todo mundo que estava ali na igreja, gente, estudem. Sempre foi um grande incentivador disso. Mas eu tenho aqui que registrar também meu agradecimento a Isilda e o Zé Ramiro, né? Isilda Jacobo, Zé Ramiro, a Isilda Boleira, né? Ele também. Eu lá na Aparecida não tinha estrutura, não tinha nada. Então eu fiz inglês, fiz espanhol, fiz informática, tudo de graça. Por exemplo, eu fiz o inglês, o espanhol e a informática na Casa de Ofícios, que era do Tiago, também saudoso agora da ótica, lá na comecinho do Antônio Forsati. Eu fui fazer técnico, fiz o técnico, fiz o ensino médio lá. Só que eu tinha que ter um lugar para ficar em Monte Alto, porque minha mãe morava em Aparecida, não tinha transporte como tem hoje. E eu ficava na casa da Isilda. Eu comia, eu dormia, eu tomava banho, eu era cuidado por ela. Então assim, eu tenho um agradecimento muito grande por ela. Religiosos. Muito. Eu conheci através da igreja. Eu tenho um agradecimento muito grande a Cássia Médez, lá de Fernando Prestes, que também foi uma pessoa que me ajudou muito, como tantas outras. Então assim,
o que eu sou eu devo a muitas pessoas, né? Não foi fácil, né? Mas eu sempre costumo dizer que nada na vida vem sem dor, sacrifício e sofrimento. Se vier, desconfia, porque coisa boa não é. Casado com a senhora? Sou casado com a Shelly Gonçalves Leite, a Shelly que é filha do Edson Leite, que era o Edson da rodoviária, né? Neta do seu Toninho. Fundador da rodoviária. Exatamente. Do bar da rodoviária. Do bar da rodoviária. Neta do seu Toninho também, né? Saudosa memória, da Rosinha, filha da Vera e do Edson. Né? O garotinho, esse casal muito esperto. Isso, né? Nós, como eu disse, né? A gente casou em 2015, aí eu já tinha meu trabalho aqui, a minha esposa trabalhava lá no Senac, de Jaboticabal. Quer dizer, para morar na Aparecida, a distância, o custo com pedágio, transporte, e mesmo ela pegar a estrada à noite, ela dava aula tarde e noite, era perigoso, né? Então a gente acabou optando por morar aqui em Monte Alto. Em 2015 nós nos casamos, eu mudei para Monte Alto, e hoje nós temos o Léo, né? De 3 anos, Léo Cetrone. Ele é esperto, viu? É genioso, mas ele é muito esperto. Não sei para quem ele puxou, genioso. Lá em Aparecida tem um local lá que recebe o nome de Cetrone. Isso, é o Centro Educacional. Centro Educacional Pedro Cetrone, que é meu avô. Meu avô é uma pessoa muito querida lá em Aparecida. Ele era um autodidata, né? Ele tocava violão, tocava sanfona, ele fazia produtos artesanais de madeira, consertava mesa, cadeira, para todo mundo. Aqui no IPs 2 também tem um nome de rua. Quem que é o... É meu avô também. Seu avô meu avô, também? eu quero até agradecer, foi na época, foi o vereador Zé Ricardo que fez essa homenagem. Eu passo sempre por ali, né? Estou sempre girando pela cidade e sempre falei assim, vou pedir para ver quem que é, né? O parentesco, né? E ele, qual foi o legado que deixou ali? O meu avô, do ponto de vista pessoal, né? Não gosto, lógico, não quero falar mal do meu pai, mas assim, tudo que faltou da acolhida do meu pai após a separação, eu encontrei nos meus avós paternos, né? Então, eu tinha 10 anos, ainda não tinha essa vida aqui em Monte Alto, porque eu estudava ainda em Aparecida, era criança, e a convivência era com meu avô. Então, saía da escola, almoçava com meus avós, minha mãe trabalhava, minha mãe cortava cana, tudo. Eu passava a tarde com meu avô levava para pescar, era meu avô que me ensinava, me acompanhava, e na simplicidade também, era uma pessoa que só sabia escrever o nome, mas algumas coisas que não me esquece, ele sempre dizia assim: filho, quando você começar a trabalhar, se você ganhar 100, 50 você guarda, 50 você se adverte. Ele não falava você se diverte, ele falava você se adverte, que era para dizer divertir. Se você ganhar 200, 100 você guarda, 100 você se diverte, né? Que era se divertir. Nunca guarde demais, mas também nunca gaste demais. O homem tem que ser equilibrado, nunca esqueça isso. E outra coisa que ele me falava, eu sempre falo isso com a minha esposa: filho, quando você for casar, são ideias, né, antigamente, nunca tire a mulher da casa do pai para dar menos do que o pai dela dava. Se você tirar a mulher da casa da família dela para dar menos do que o pai dava, você deixa ela. Então, assim, são ensinamentos muito simples, de pessoas humildes, né? Meu irmão nasceu em 29, né? Já é falecido, infelizmente, mas foi alguém que me acolheu muito. E passado o tempo, eu já com 18, 19 anos, né? Eu uma vez questionei a minha mãe, falei: mãe, por que você nunca foi na justiça? Porque assim, Zé, eu fiz 18 anos, muitos amigos ganhavam o carro do pai, eu não tinha nada. Eu falei: mãe, por que você não foi na justiça para o pai pagar a pensão? Porque meu pai, quando separou, né, teve outra família, esposa, não teve outros filhos. E eu falei: se tivesse um dinheirinho agora, eu ia ter meu carro, ia ter minha moto, ia ter alguma coisa. E minha mãe falou assim: olha, eu nunca tive coragem, porque se eu fizesse um negócio desse, eu ia matar o teu avô e tua avó de desgosto. E eles foram sempre tão bons pra gente que eu não tive. E eu entendi. Eu entendi, porque o que faltou, talvez, a acolhida do meu pai, o meu avô sempre foi essa pessoa que fazia carrinho de rolemã, naquela desse dono da Aparecida, e meu carrinho de rolemã era chique, porque como eu mexia com madeira, uma vez minha avó ficou brava com ele. Meu avô rasgou a parte do sofá embaixo,
para tirar, era aquele sofá de lona, para tirar a espuma e a lona, o meu carrinho de rolemã tinha banquinho, né? Então foi alguém que eu também amo muito e devo muito, tanto o meu avô Pedro quanto a minha avó Dita, né? Minha avó Dita viveu um pouco mais, né? Então ela teve, a gente conviveu um pouco mais. Eles são pessoas de fato muito carinhosas comigo. Mas a vida ensina muito, né? E eu tive minha avó materna também, que era a avó Teresa, né? Que era a mãe da minha mãe, que foi quem nos ajudou muito financeiramente. Porque se meu pai não ajudava, a minha mãe, né, se esforçava e tudo, e minha avó sempre ajudou, acolheu também, minha avó Teresa, até financeiramente a gente, para poder superar todas as dificuldades. Tiago, para a gente finalizar, em termos de estudo, você disse que já fez tudo isso aí, mas você chegou a concluir uma faculdade, pós-graduação. Fala um pouquinho como você direcionou esses seus estudos. Pois é, como eu disse um pouquinho antes, lá em Aparecida era ou igreja ou futebol. E eu fui para a igreja e ali na igreja não era bom futebol, né, na igreja, então a gente foi muito incentivado a estudar e eu sempre gostei, é algo que eu gosto. Então, eu lembro que eu estudei no Jeremias, aí eu cheguei a fazer provas, né, para ter desconto em bolsa, e eu lembro que na época eu sempre fui muito estudioso, o pessoal fala, você é muito inteligente, eu falo, não, eu sou estudioso e esforçado. Inteligente eram os caras que não estudavam nada, chegava na prova e tirava nota, eu tinha que estudar. E eu consegui uma bolsa de 80% numa escola particular aqui, mas minha mãe não tinha dinheiro para pagar nem os 20%. Então eu prestei vestibulinho na ETEC, de Taquaritinga, não tínhamos ETEC aqui, passei, fiz o ensino médio, depois eu prestei outros vestibulinhos, fiz o técnico de informática, e aí eu fui, né? Então eu fiz produção mecânica, fiz análise de sistema, fiz pedagogia, fiz matemática, fiz várias especializações, tanto na área empresarial, quanto na área ambiental, quanto na área pública. Então fiz gestão pública, fiz gestão ambiental, especialização, terminei o meu mestrado na Unesp de Franca, em planejamento e análise de políticas públicas, e se a presidência não me fez perder o meu doutorado, eu tenho meu doutorado na Unesp de Araraquara em educação para terminar, mas eu estou com o prazo bem curto, porque esse ano eu não passei nem perto dos livros do doutorado, essa foi uma realidade. Em breve teremos mais um doutor, com certeza. Vamos lá. Tiago, mais alguma coisa você queria deixar registrado por esse momento histórico que a gente está gravando aqui? Você ainda sentado por mais algumas horas nesta cadeira, depois você ainda continua a sua jornada ainda neste ano que se aproxima de 2024, ainda dentro deste espaço aqui na parte de cima aqui, procurando fazer seu trabalho simples, humilde, mas objetivo. José, só agradecer você pela oportunidade e dizer para quem for ouvir essa entrevista, falo demais às vezes, né? Então ficou um pouquinho longa, mas para quem for ouvir, dizer para você que você precisa se envolver na política. A política é algo que nós temos que participar, temos que nos envolver, e dizer para você que você precisa envolver, não precisa ser, mas eu não quero ser candidato, não tem problema, mas ouça, acompanhe as notícias públicas da nossa cidade, da nossa querida Monte Alto, e tenha filtro porque tem muita gente que gosta de comentar, mas não é porque gosta da cidade, não é porque gosta de política, é porque tem algum interesse por trás, né? Muitas pessoas, o Zé me entrevistou aqui, eu contei um pouquinho da minha história, eu acabei indo parar na política, e a minha ida para a política foi uma história de construção, de luta por Aparecida, de melhorias que nós iniciamos lá e conseguimos. Então, quando você tem uma história de vida e entra na política com uma história de construção, você chega e continua construindo. Mas tem pessoas que gostam de comentar de política, mas só sabem criticar, e não é uma crítica construtiva, é uma crítica com um objetivo. Qual o objetivo? Criticar quem está hoje na vida pública para vir participar depois. Então essas pessoas que entram na vida pública só com crítica, quando chegar aqui, não vai saber construir, só vai saber criticar. E nós precisamos de pessoas na vida pública que saibam fazer, que saibam construir, que saibam dar as mãos e melhorar a nossa cidade. Porque vir aqui só e descer o pau é fácil. Até o papagaio, se você treinar ele faz isso. Agora, dar as mãos,
criticar, identificar o que está errado, e propor melhorias e buscar recursos, não é para qualquer um. Quem entra pela porta da só crítica, quando chegar aqui não vai saber fazer outra coisa a não ser criticar e não construir nada. Então, essa é a mensagem que eu fico, desejando a todos, né, nesse ano que começa 2024, um feliz ano 2024, que essa entrevista seja vista, acompanhada por muitos, mas que não seja vista de maneira póstuma tão cedo, que demore muitos anos aí para que seja de maneira póstuma. Bom, essa desejar para você Obrigado. felicidade pela sequência de vida, muita saúde, muita longevidade para você e seus familiares. Muito de bom aconteça daqui para frente. Amém. Obrigado, Zé. Abração. Valeu.